Neemias, ele era um intercessor. E aí, volte para o significado da palavra. Vocês vão me dizer, a palavra intercessão significa o quê? Intervir a favor de alguém ou de algo. Outros sinônimos de interceder: pedir, rogar, suplicar. Eu me coloco no lugar da pessoa. E aí eu vou pedir por aquela pessoa. Não é para mim que eu estou pedindo. Estou pedindo para alguém. Isso é interceder. A intercessão é a evidência de um coração transformado pelo Espírito Santo, cheio de amor e de compaixão. Porque, gente, pedir para mim, pedir para a gente, é fácil. Você tem uma necessidade e você pede para você. Seja um favor para alguém, pedir um emprego para você. Não é fácil? Agora você interceder por alguém. Você pedir algo para alguém. É um peso maior. Vai dar uma preguicinha, porque não é para você. Então, para interceder, precisa ter um coração cheio de muito amor, de muita compaixão. E isso tudo é evidência de quê? De um coração transformado pelo Espírito Santo. Só uma pessoa que tem o Espírito Santo agindo na sua vida, ela vai ter uma vida de intercessão. Ela vai saber deixar o ego, deixar as coisas pessoais de lado e pedir a Deus, orar a Deus em favor de alguém. Porque lembre-se, toda a oração de Neemias não foi por ele. A gente está falando aqui de um homem que estava vivendo uma vida muito confortável, financeiramente, em todos os aspectos. A pastora Meila, até se vocês lembram da mensagem, e se não lembram, está no YouTube. A pastora Meila, na mensagem dela, ela falou sobre isso, que Neemias, ele não nasceu lá em Jerusalém. Ele sabia de onde ele era, o pastor trouxe a informação, ele sabia a qual tribo ele pertencia, tudo certo. Porém, ele poderia ficar na vidinha dele, de boa, porque é tipo assim, não é comigo. Mas ele, por saber quem ele era, e o chamado é um negócio muito interessante, porque o chamado ele grita, né? Dentro da pessoa. Eu estou aqui sendo copeiro do rei, eu estou aqui ganhando meu bom salário, mas não é isso. Eu tenho certeza que havia uma insatisfação. Eu tenho certeza que dentro dele algo, talvez ele não soubesse o quê, mas algo clamava, porque o chamado é assim, você não sabe. É tipo Moisés, pegar o exemplo aqui que a pastora falou. Moisés, ele achou que ia libertar como? Na força do braço. O libertador estava lá, desde o início. Porque ele sabia que alguma coisa ele tinha que fazer. Agora teve que esperar o tempo de Deus agir na vida dele. Mas o chamado é forte. Porém, eu quero voltar para essa questão de Neemias não precisava se preocupar com aquele povo. Humanamente falando, não era com ele a situação. Mas o intercessor não pensa assim. O intercessor é aquele que quando ele, mesmo ele estando bem financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, ele está bem com a família, ele olha para o lado e ele percebe a dor do outro. Ele diz, eu estou bem, mas eu quero que essa pessoa esteja bem também. O intercessor sente a dor, o intercessor se importa. Todo cristão deve ser um intercessor. Porque, gente, afinal, foi para isso que nós somos chamados, sim ou não? O que Jesus disse? Qual foi a ordem de Jesus quando estava subindo? É para vocês irem por todo mundo. Façam discípulos, ensinem eles. Isso é o quê? Se importar com os outros. O evangelho é isso, é eu me importar com os outros. Por quê? Se eu não me importasse, eu pegava a mensagem do evangelho, eu ia viver, né? Eu ia comer a palavra, usar todos os princípios e viver minha vida muito bem. Mas não, o evangelho é isso. É o compartilhamento, é a distribuição, é passar para os outros, é trazer os outros para o lugar onde a gente está. A intercessão precisa fazer parte da nossa vida. Ela é um dever, não é uma opção. Interceder não é uma opção, interceder é um dever. E aí Neemias, ele se coloca, veja, toda oração é só pelo povo. Óbvio que o verdadeiro intercessor vai se colocar no lugar, e é isso que a gente vai ver aqui. Neemias era humilde. Eu conheci uma pessoa que era muito engraçada, até hoje a gente tira onda disso, que toda vez que a pessoa, isso na igreja, quando eu era criança, né? Aí a pessoa chegava, quando pegava o microfone, porque os irmãos sabem que eu sou uma pessoa humilde. Eu sou uma pessoa, mas podia ser, se desse a oportunidade para ele, todos os dias ele ia começar com essa fala. Os irmãos sabem que eu sou uma pessoa muito humilde. E
o humilde não fala, né? Eu acho que a primeira característica do humilde é que ele não vai dizer, eu sou humilde. Até porque quem quer reconhecer, quem vai reconhecer a sua humildade são as outras pessoas. Essa característica de humildade, ela é como se fosse também um elogio, que você não pode fazer a você mesmo. Eu não posso chegar e dizer, eu sou uma pessoa muito humilde, porque por mais que eu até perceba, não é que você não percebe, você percebe. Se você é humilde, você percebe que você é uma pessoa que não é arrogante, não é soberba, mas é aquela coisa que não é conveniente você falar. E quando você libera essa palavra, eu sou humilde, já não é mais, porque você já, quando você diz assim, eu sou humilde, aí é tipo assim, eu sou melhor que você, eu sou mais, ai pronto. Você sabe que eu não minto, né? Você sabe que eu não gosto de fofoca. Ponto. Já demoronou tudo. Quem é não diz. Quem é precisa alguém falar. A humildade é um negócio tão natural de quem é. É normal, né? Ele nem tem aquilo como uma qualidade. É tipo, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Uma pessoa que é naturalmente caridosa, gosta de dar esmolas, gosta de dar cesta básica, gosta de ajudar com remédio, gosta de levar o povo para o hospital. Essas pessoas que são, não estou falando das interesseiras, que a gente sabe que tem umas que fazem porque estão visando ganhos futuros, principalmente no meio da política, a gente tem muito isso. Mas eu já conheci muitas pessoas que são caridosas mesmo. A pessoa gosta de fazer aquilo, ela gosta, ela é caridosa. A Bíblia fala de uma mulher assim, que inclusive morreu e ressuscitou, né? Que é uma mulher chamada Dorcas. Ela era muito caridosa, que até alguns pastores tiram onda, porque as mulheres estavam chorando, mostrando as coisas que ela dava e que ela fazia. O povo estava sentindo mais falta das coisas que ia perder do que dela. Porque já que ela ajudava todo mundo, o povo estava chorando, oi, que ela me deu esse vestido. Não era nem saudade dela, mas era das coisas, né? Então era uma mulher caridosa. Ela fazia aquilo porque ela amava fazer. Então existem pessoas assim. E essas pessoas, se você conversar com elas, elas vão dizer assim, mas eu acho isso natural. Ela vai achar, como o Júnior falou, aquilo é tão natural que ela não percebe que aquilo é uma qualidade. É o caráter. Agora, quando uma pessoa diz assim, eu sou humilde, a soberba já está ali. Quando ela diz assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar. Eu gosto muito de fazer caridade. Eu e o pastor sempre conversamos sobre isso, porque assim, infelizmente, a maioria das pessoas envolvidas com caridade são pessoas que estão buscando holofotes. Infelizmente. Porque os verdadeiros caridosos, porque a caridade ela vai no que Jesus falou sobre esmola. Você faz com uma mão para que a outra não veja. Porque isso é uma coisa que você faz do seu coração. Você faz aquilo ali não para ser visto. Jesus disse, a pessoa faz para ajudar, ela não faz para ser vista. Mas você já viu que essas pessoas, elas gostam de ser vistas. Elas precisam ser vistas. Então, na verdade, ela tem algum ganho com aquela caridade que ela faz. Eu entendo, e até eu acho que eu falei isso aqui na aula passada com os jovens, eu entendo que às vezes você divulga alguma coisa para incentivar outros a fazer. Se a intenção é essa, show. Eu estou aqui fazendo isso, quero incentivar. Por exemplo, eu vou doar sangue. Gente, eu estou aqui doando sangue, mas eu estou aqui doando sangue para incentivar você a vir, porque o Hemoal está precisando de sangue e tal. Venha, ótimo. Olha, gente, eu estou fazendo esse trabalho aqui, mas eu queria convidar vocês a virem. Ótimo, não é disso que eu estou falando. Estou falando daquelas pessoas que fazem as coisas para aparecer. Elas não fazem para influenciar. A diferença está aí. Uma coisa é eu fazer para influenciar, outra coisa é eu fazer para aparecer. Infelizmente, tem um número absurdo de pessoas que se envolvem com questões sociais para aparecer. E para aparecer principalmente em questões políticas, para aparecer na mídia. Nunca essas pessoas elas têm o coração voltado para isso. Porque quem tem o coração, pegando de novo o que o Júnior falou, é normal. O humilde é normal. Essa oração de Neemias era normal para ele. Chegar de Deus e dizer assim, Senhor, eu também pequei. Eu sou um pecador. Meu povo pecou, mas eu também sou um pecador. Eu sou parte deles. Eu também peco. Humildade não te faz melhor que ninguém, mas te faz diferente de muitos. A humildade é uma ação, é um jeito de viver, é um estilo de vida. É algo que não tem como você esconder, não é algo que você fala, mas é algo que você vive. Você é humilde. O que é uma pessoa humilde? É alguém que não se acha melhor do que ninguém. É alguém que está disposto a ajudar, é alguém que desce
Desce do pedestal. Durante muitos anos e ainda hoje, eu tenho certeza que você já ouviu esse tipo de frase. Eu sou humilde porque eu sou pobre. Gente, o que eu já conheci de pobre e soberbo, que nem a Rochelle, do Todo Mundo Odeia o Cris. Pobre e soberbo. Isso é uma coisa mais comum do que você imagina. A pessoa é pobre, mas é soberba. E o que tem de rico, que é humilde, não tem a ver com condição financeira. Não tem a ver com o lugar que você mora, não tem a ver com a sua família, tem a ver com você. Tem um lugar, um estado aqui do Nordeste, que todo ano o prefeito faz um bolo, que é para comemorar o aniversário da cidade. E é uma confusão isso, porque vai uma galera com uns tapaué desse tamanho assim, para pegar o bolo. E aí, esse é um meme que tem na internet, que nesse ano o bolo foi menor. Aí você precisa ver os argumentos das pessoas. Isso é um absurdo. Aí, com uma bacia desse tamanho. Isso é um absurdo fazer um bolo desse que não vai dar para ninguém. Tá, o bolo era para dar um pedaço para cada um. Aí a gente comentando, eu digo, porque mundiça é mundiça independente. E o povo bem vestido, não era gente mal vestida. Porque mundiça, eu já vi mundiça do High Society. Eu já fui em um casamento, granfino, que a pessoa inclusive disse assim, as pessoas donas da festa, disse assim, nós não vamos convidar todo tipo de gente, porque nós vamos convidar só o High Society. E aí convidou o High Society. Sabe o que foi que o High Society fez? Roubou os salgadinhos e os docinhos. As mulheres com os vestidos carérrimos, assim, olha, com os vestidos cheios de coisa. Abria a mala do carro e botava os salgadinhos, os docinhos, melancia, a mesa de fruta, que na minha época era um negócio que tinha muito negócio de mesa de fruta. Era obrigatório. Hoje é difícil você ver num casamento mesa de fruta, né? Era obrigatório, fazia parte da decoração, a mesa de fruta. Aí tinha melancia cortada. Eu vi uma mulher com a melancia botando dentro do carro. E não tinha acabado a festa. Não foi que o noivo disse assim, pode levar. Não foi que a noiva disse, pode levar. Não, as pessoas estavam carregando. Aí a mãe da noiva, desesperada, chama a minha mãe e diz, olha, o povo está carregando. Aí minha mãe diz, mas você não só chamou rico? Porque mundiça é mundiça. Não adianta, pode estar vestido de ouro. É mundiça. Então são características que não têm a ver com o seu bolso. O que tem de gente que é pobre, mas é educado, sabe como se comportar nos lugares. E o rico mundiça é uma coisa ridícula de feia. É muito feio. Humildade é inerente. E outra, a pessoa pode até ter sido, digamos que a pessoa lá no mundo era soberba, era arrogante, mas quando ela vem para Jesus, se o Espírito Santo trabalhar naquela vida, você vai ver a mudança. A evidência da conversão é essa. Era soberbo, agora tem um coração humilde. Agora está pronto para servir. Voltei para o texto. Neemias era humilde. Neemias não se coloca como o intercessor limpinho no meio dos pecadores sujos. Ele não se comporta como alguém superior ao seu povo. Ele não aponta os erros alheios e tira o corpo fora. Pelo contrário, Neemias reconhece os próprios pecados antes de começar a sua intercessão pelo povo. E aí vem o ponto que é crucial. É essa humildade que dá autoridade ao intercessor. Sabe por quê? Porque se você chega para interceder por alguém e você já se coloca como tal, como é que Deus vai ouvir uma intercessão dessa? É tipo o que Jesus disse, se você não perdoa, como é que você quer receber perdão? Primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir perdão por nós. Então eu tenho que pedir perdão para ter autoridade de entrar na presença de Deus e dizer, Senhor, eu também sou um pecador. O Senhor me limpou, o Senhor me lavou, mas eu também já fiz coisa errada. Tem misericórdia dessa pessoa, salva a vida dessa pessoa, do jeito que o Senhor fez com a minha vida, faça também com essa pessoa. É muito diferente quando a gente entra na presença de Deus com essa verdadeira humildade, que não é da boca para fora, que não é para ninguém ver, mas é a gente ser sincero com Deus. Essa humildade de, eu sou o copeiro do rei, eu sou o bichão, mas eu sou um pecador. Diante de Deus, quem somos? Não é verdade? Eu sou o tal. Sim, mas diante de Deus, meu filho, se não fosse Deus na sua vida, se não fosse Deus na minha vida. Então a humildade é isso, é você reconhecer quem você é. Deus, ele tem uma forma, e eu sei que isso acontece com vocês. Deus fala com a gente, ensina a gente em tudo. Você está lá no seu trabalho, Deus está falando com você através de ações de pessoas, de circunstâncias, de situações que acontecem. Deus está ali, mostrando para você. E eu estava falando para o pastor esses dias que tão grave quanto a pessoa se subestimar, ou seja, eu acho que eu sou menos
do que realmente sou, é a pessoa que se acha mais do que ela realmente é. A pessoa acha, e é triste porque quem se acha muita coisa, todo mundo percebe que não é. E aí fica feio, porque a pessoa começa a falar e dizer, porque eu... Aí todo mundo está olhando assim para a pessoa, meu Deus do céu, é ou não é? Então, é ruim ter uma baixa autoestima, porque aí não tem a ver com humildade, tem a ver com baixa autoestima, no sentido de, eu não sei, o pastor pregou essa semana, pastora Amélia, eu não sei falar, Moisés. Isso aí não é humildade, isso aí é o quê? É a baixa autoestima. Quando você diz, eu não sei falar, eu não consigo, que foi o que Moisés, e Deus se irritou com aquilo. Porque Deus está dizendo, meu filho, se eu estou lhe chamando, eu sei o que eu estou fazendo. Você está dizendo a mim que eu não sei? Está dizendo a mim que eu não vou lhe capacitar? Deus, olha, você vai fazer isso, aí você, então, vai, sou eu que estou mandando, você vai. Então, essa é a baixa autoestima, não tem a ver com humildade, porque humildade é o quê? É eu reconhecer que para fazer eu preciso de Deus. Eu canto desde criança, mas eu entendo que se não for pelo Senhor, se não for a graça do Senhor, sabe o que acontece? A voz some. Então eu dependo dele para cantar. Porque basta uma inflamaçãozinha na garganta para acabar todo o talento. Basta um cansaço físico e uma noite mal dormida para não ter voz no outro dia. Então a humildade é você reconhecer o que é. Essa palavra humildade, ela vem de quê? De uma palavrinha humus. Humus, que significa terra, pó. Então o que é humildade? É reconhecer que você é pó, que você é barro, que você só está de pé porque existe um fôlego de vida dentro de você, que é o quê? Deus em você. Então nenhum de nós tem motivo para ser soberbo. Mas o soberbo, por que é que o soberbo desagrada a Deus? Ele desagrada porque ele começa a se achar. Ele acha que o que ele faz, o que ele tem, as coisas que ele conquista, é porque ele é demais. E ele não entende que ele só... eu passei em um concurso porque o Senhor me deu graça. Mas eu estudei. Queridão, você estudou, mas foi o Senhor que te favoreceu para lembrar das questões na hora. Né? Como a Amanda, quem ouviu o testemunho, quem assistiu e ouviu o testemunho da Amanda. Eu fiz a minha parte, mas se não fosse o Senhor, não chegaria a lugar nenhum. É aquela história, os projetos, eu coloco diante de Deus, mas se não for o Senhor, está aqui a Jaque e a Amélia. A gente estuda para passar na OAB, é uma luta. Tem gente que se forma e nunca consegue passar na OAB. Tem gente que fica para sempre como bacharel em direito, porque não consegue. Vocês conhecem pessoas que desistem de fazer. Não, mas a gente estudou. Não, estudou sim. Mas se não fosse o favor do Senhor... Mas eu sou talentoso. Foi Deus quem deu. Mas eu sou habilidoso nessa área. Foi Deus quem deu. Mas eu estou trabalhando no emprego legal. Foi Deus quem deu. Mas eu agora tenho o meu próprio negócio. Porque Deus te deu condição. Então... a humildade agrada a Deus porque a gente reconhece quem de fato nós somos. Não é se menosprezar, entenda. Humildade é diferente de subestimar. É diferente. Subestimar é você se sentir incapaz de fazer aquilo que você pode fazer. É você se sentir incapaz de fazer o que Deus te chamou para fazer. É você se sentir incapaz, pegar aqui o Jadilson. Poxa, o Jadilson trabalha com farmácia há quantos anos? Deus o capacitou e ele foi buscar capacitação. Então, de repente, Deus começa a falar com ele, para ele abrir a farmácia dele. O que seria subestimar? Será que eu tenho capacidade? Será que o Senhor está comigo? Será que eu posso? Aí é botar. Mas eu ter humildade Senhor, eu vou fazer. Mas eu vou fazer porque o Senhor está comigo. Só vou fazer se o Senhor for junto. Tá entendendo? Essa é a diferença. Neemias, ele foi lá e fez o que ele tinha que fazer. Mas ele foi com humildade, entendendo que... Quem lembra da frase clássica de Neemias sobre isso? O que era que ele sempre falava para os adversários, para os aliados, todas as conquistas dele, tudo que acontecia. Qual era a frase clássica de Neemias? Tudo isso aconteceu porque a boa mão do Senhor esteve comigo todo o tempo. Essa é a diferença. E para terminar, olha o que diz aí. É
fácil apontar o erro dos outros. Difícil é reconhecer ou admitir o próprio erro. O que dava autoridade para Neemias e o que dá autoridade para a gente, na hora de interceder, é a gente reconhecer o nosso próprio erro. Quando a gente reconhece que nós somos incapazes de fazer as coisas sem a presença de Deus, que nós somos pecadores sim, não pecadores contumados, mas somos pecadores, porque erramos todo dia, porque pensamos o que não deveríamos pensar, falamos o que não deveríamos falar. Quando a gente reconhece isso, e primeiro a gente se humilha, primeiro a gente pede perdão, está tudo resolvido. Aí eu tenho autoridade para interceder, porque é fácil, né? Senhor, olhe para esses pecadores. Difícil é dizer, Senhor, olha para mim. Eu sempre gosto de citar o exemplo de Isaías. Isaías vivia com o dedão duro assim, ó. Ai de ti, fulano, ciclano, e só apontando, ai de ti, ai de ti. Quando Deus aparece para ele, diz, vou queimar a boca que está podre. Aí ele diz assim, ai de mim. Porque esse é que é o difícil. Porque apontar os erros dos outros, ele fazia isso com maestria. Agora dizer, apontar o dedo para si e dizer, Senhor, eu sou um pecador. E tudo começa a partir daí. Tudo vai mudar na nossa vida a partir desse momento que a gente reconhece. Amém?